Olá, boa noite. Vamos chegando. Sejam bem-vindos. Estamos começando mais uma quarta-feira, mais uma live. Vamos lá, sejam bem-vindos. Só aguardando aqui o pessoal, né? Vai entrar. Oi, Claudinha. Seja bem-vinda. Oi, Camila. Seja bem-vinda. Tá me ouvindo? Tá me ouvindo? Já me dá um oizinho aí, me dá um ok. Por favor, me dá um feedback aí do som, tá bom? Eu vou já tirar o louvor. Vou já tirar o louvor, tá? Que é pra gente ter um áudio melhor, né? Deixa eu colocar aqui o título. Oi, Silvia! Bem-vinda, amiga! Conseguiu finalmente! Conseguiu finalmente estar conosco na nossa live, que bom! Mulher empoderada, muito ocupada, é assim mesmo, né? Bom, já que vocês já estão por aqui, eu já vou começar logo, tá bom? Pra gente não perder tempo. Eu quero dizer pra vocês que esse louvor ele mexe muito comigo. Uma nova história começou em mim, né? Eu me sinto assim porque eu acredito sim que uma nova história começou na minha vida, né? É tempo de restauração, é tempo de conquistas, é um novo tempo. Amém? Na palavra de Deus, fala assim, em Hebreus, no livro de Hebreus, no capítulo 10, no versículo 17 e 18, fala assim: Deus, dos seus pecados e iniquidades não me lembrarei mais. É Deus falando para nós. Onde esses pecados foram perdoados, não há mais necessidade de sacrifício por eles. Amém? Então eu creio sim que meus pecados foram perdoados. Isso não me torna uma pessoa isenta de cometer erros. Porém, Deus ele não se lembra mais. Então, como hoje nós vamos falar sobre aprendendo a seguir em frente, eu acredito que Deus ele nos perdoa para que a gente possa continuar nossa caminhada, né? Livres de toda acusação, porque o nosso maior sabotador somos nós mesmos. A gente se culpa, a gente se frustra, a gente tem pensamentos contra nós mesmos. Então, quando Deus ele fala na palavra dele que ele não se lembra mais dos nossos pecados, é porque ele está nos ensinando que nós também precisamos esquecer deles e recomeçar. Amém? Então, deixa eu logo chamar a Claudinha. A Cláudia Leite, né? Hoje é a nossa convidada. Ela já está aqui, eu vou já chamar ela. Ela é coach, ela é empreendedora, ela é mãe. Então, a gente vai conversar um pouco sobre seguir em frente, aprender a seguir em frente, porque às vezes a gente não sabe como recomeçar, por onde recomeçar, né? O que fazer, que atitudes, o que pensar. Então, muitas coisas na nossa cabeça, muitos sentimentos, e a gente vai aprender um pouco hoje, né? E trocar experiências. A gente vai conversar aqui, então se você tiver alguma pergunta, alguma dúvida sobre o assunto, já vai preparando aí, tá? Deixa eu ver aqui a Claudinha. Deixa eu convidar ela aqui.
Vamos lá. Oi, Oi, boa noite, é poderosa. nós, né, somos. Tudo bem? Tudo bem? Melhor agora com a sua presença. Pois é, a Seja gente até se bem-vinda. acostumava com os fusos horários, tô um pouquinho, um pouquinho É, perdida aqui, mas logo a gente se encontra, né? Deu certo. é, deu certo. Tá um pouco tarde aí, né? Já são 11 Aqui já é 11 horas aí. horas. É, 11 horas. Ai, meu Deus, já era para você estar dormindo, né, amiga? E você tá aqui no Não, desabafo. imagina, imagina. Então, é um prazer estar aqui com você. Você é um presente que a gente, né? A gente se encontrou recentemente, se conheceu e Verdade. tá sendo muito bom essa conexão. A gente está junto, aprendendo junto, contribuindo uma com a outra e mais do que isso, né? Transbordando, contribuindo com as pessoas que estão à nossa volta também, que é o meu grande propósito e o seu Legal. também. Então, essa conexão é maravilhosa. É a conexão entre pessoas, né? Mesmo a distância. E Deus, ele nos apresenta pessoas que estão na mesma pegada da gente, nessa mesma sintonia. Isso é muito legal. Então, é sobre isso que a gente quer conversar hoje, né, Cláudia? A gente conversando, quando a gente se conheceu, a gente conversando, a gente se identificou muito, porque a gente teve uma experiência um pouco parecida, porém, a gente pode dividir aqui hoje essa experiência com o nosso público, né? E compartilhar isso vai ser muito legal, muito importante, porque eu acredito sim que existem pessoas hoje que estão aprendendo a seguir em frente, que estão vivendo uma vida que tanto eu quanto você já passamos, já Sim. vivemos. Então, a gente pode estar compartilhando um pouquinho da nossa ação, da nossa reação diante dessa situação. E isso pode também estar colaborando com a vida de alguém, né? Que é a nossa intenção hoje, é estar colaborando de alguma forma. Sim. Ô, Vlad, o que eu queria começar refletindo, assim, trazer uma reflexão para a nossa conversa agora. A nossa vida, ela é feita de picos e vales, né? A gente não é porque a gente passou por momentos difíceis que a gente já aprendeu tudo e que vai passar fácil pelos próximos momentos. E também não é porque a gente também está no pico, vamos dizer assim, que vai ficar bem para sempre, né? A nossa vida, ela é uma constante. Uma hora você está no pico, outra hora você está no vale. E o que é importante para a gente, assim, que eu sempre penso é a gente estar presente naquele momento e entender que o pico não é para sempre e que a gente não pode se deixar tomar pelo ego, né, de que aquilo vai ser para sempre, mas que o vale também não é, né? O vale é um momento de aprendizado, é um momento de reflexão, é um momento de nos fortalecer, de a gente encontrar a nossa essência. Então é natural na nossa vida que hora a gente esteja bem, hora a gente esteja passando por momentos difíceis. Isso é a vida, né? A gente só para de viver isso quando não existe mais vida. Então, a gente não está com o propósito de ensinar ninguém, é um compartilhar. Eu quero compartilhar um pouco das minhas experiências e espero que ajude. Quero contar com a participação. Quem tiver dúvida, tiver pergunta, pode ficar à vontade para perguntar. E a gente está aqui para contribuir, tá? Legal, ótimo, muito obrigada. Então, bora começar, né? Bora começar por onde? Por Bora. onde você quer começar? Bom, Você é acho que é sua. interessante. Acho que eu gosto sempre de começar contando um pouco da minha história. Eu sou formada como professora, trabalhei 15 anos como funcionária pública, fui casada por 8 anos, já estou separada, divorciada já faz mais de 10 anos, eu perco um pouco as contas. E assim, eu sempre procurei estar buscando crescimento, procurando melhorar como pessoa, como mãe. Mãe é uma missão assim incrível da minha vida que eu sempre, desde que eu me conheço por gente, por muito nova, eu sempre sonhei em ser mãe.
E essa foi uma escolha de vida. Eu amo muito. Então, justamente por esse desejo enorme de ser mãe, eu sempre procurei me conhecer um pouco mais, aprender um pouco mais de desenvolvimento pessoal, ser uma pessoa melhor no meu dia a dia, né? Só que as coisas não acontecem como a gente planeja às vezes, né? Então, assim, do meu casamento eu tive muitos aprendizados, tanto para meu crescimento, de entender o quanto eu precisava melhorar. E depois que houve o divórcio, eu também busquei ainda mais. O meu crescimento foi maior ainda porque daí eu procurei ajuda especializada, né, para entender o que tinha acontecido, e o que eu poderia aprender com essa experiência dolorosa naquele momento, mas que hoje eu vejo foi uma escolha melhor para os dois lados, que nós dois estamos bem com essa escolha, apesar de ter sido dolorosa lá no passado, né? Então, assim, é um eterno recomeço, a gente buscar crescer, buscar ser melhor a cada dia, é um desafio. É um desafio que eu venho enfrentando na minha vida e que eu venho buscando todos os dias aprender cada vez mais. Sim, com certeza. E assim, não é fácil esse desafio que a gente encara Uhum. né, de mudança, de mudar. Só o fato de a gente decidir já é uma decisão difícil, vamos dizer assim. Eu Sim. decidi que a partir de hoje eu não quero mais continuar sendo quem eu sou. Eu quero ser quem eu realmente devo ser, como Deus me fez para ser. Então, Uhum. inicia-se aí uma nova perspectiva, uma nova caminhada, uma nova descoberta, né? E aí é quando você percebe que, por exemplo, no meu caso, que eu era religiosa, que eu era fanática, que eu era orgulhosa, eram coisas Uhum. que eu não percebia. E até Sim. então, quando eu entrei nesse mundo de aprendendo a seguir em frente, eu tive que entrar nesse, nessa nova proposta do autoconhecimento. Foi quando eu percebi tudo isso. Sim. Assim, eu posso citar, eu estava, né, refletindo a partir da nossa conversa o que a gente poderia trazer como ponto principal dessa caminhada. Eu coloco três pontos principais para que a gente possa se encontrar, para que a gente busque forças para caminhar e continuar seguindo em frente, né? Sim. O primeiro pilar é o pilar espiritual, que eu acho que sem Deus a gente não é nada, né? Então, assim, a gente buscar, para mim, fez muito sentido buscar a minha verdadeira identidade dentro do sentido espiritual. Porque se a gente entende que a palavra de Deus não muda, o que ele falou sobre a gente e está decidido, ele não pediu a nossa opinião, não é o que a gente acha sobre a gente, não é o que a nossa família acha sobre a gente, é o que Deus falou que nós somos, né? Ele nos fez a sua imagem e semelhança, ele nos fez para governarmos sobre a terra, para prosperarmos na terra, para sermos felizes, para sermos abundantes. Então, eu me apeguei a isso para criar forças, porque eu vivi momentos na minha vida em que eu não acreditava mais em mim, em que eu não sentia força, eu não acreditava que eu seria capaz de sair daquela situação ou de fazer algo diferente por mim ou pela minha família. Então, eu busquei a minha força nessa identidade que é o Pai Sagrado, o Pai que determina tudo, e que se Ele falou já é, né? Eu sei que às vezes é contraditório, que algumas pessoas não têm, discordam um pouco dessa linha, mas para mim isso é uma verdade. Para mim isso é uma verdade muito forte. E o que me deu força para continuar caminhando, aprendendo, buscando crescer, buscando me desenvolver, foi me reconhecer nessa identidade. A partir disso, isso alimentou o meu espírito, né? Quando eu me reconheci nessa identidade, eu busquei o desenvolvimento pessoal, que é o trabalhar a minha emoção. No processo de coaching, a gente entende que a emoção é que governa as nossas ações.
Se eu não estou bem emocionalmente, as minhas ações vão ser de acordo com os meus sentimentos, com aquilo que eu sinto sobre mim. Então, primeiro, eu restauro a minha identidade e fortaleço o meu emocional. Porque independente da gente acreditar, da gente concordar com isso ou não, a nossa emoção é que determina. As nossas escolhas são baseadas nas nossas emoções, né? E se a gente não trata o nosso emocional, a gente vai continuar fazendo escolhas erradas. A gente vai continuar vivendo as mesmas crenças negativas, vivendo situações que vão se repetindo na nossa vida de uma certa forma. Então, buscar entender quais eram as minhas crenças, quais eram as minhas debilidades, quais eram as habilidades que eu precisava desenvolver foi fundamental nessa caminhada, né? E outro pilar que foi, enquanto eu trabalhei o meu emocional, eu entendi que eu precisava de me posicionar como mãe, me posicionar como profissional, me posicionar como amiga, como pessoa, como uma adulta saudável que é responsável por mim. Eu sou responsável por mim. Eu deixei de parar de colocar a culpa nos outros, de colocar a culpa no governo, de colocar a culpa na minha vida, né? Então, quando você se olha e assume a responsabilidade por você, as coisas começam a caminhar, começam a mudar. Amiga, E daí essa fase aí, ela é tipo um tapa na cara. Sim. Quando a gente encontra esse confronto veio na minha vida através de um livro que eu li, do Paulo Vieira, que fala sobre autorresponsabilidade. Quando eu li aquele livro, eu peguei assim, nossa, um choque, assim. Como eu fiquei revoltada. A princípio, quando eu comecei a ler, eu fiquei revoltada. Mas como que eu sou responsável? Porque foi o que fizeram comigo, foi fulano, foi Beltrano, foi muita injustiça que eu passei, que eu sofri e tal. Então tinha aquela menina meio ainda rebelde ainda aqui dentro, entendeu? Sim. Colocando todo mundo. Então, assim, quando a gente se encontra com esse confronto, a gente abre a nossa mente, assim, para um novo, que a gente não. É incrível como muda muita coisa aqui dentro. E aquilo que você estava falando das emoções, que refletem nas ações, eu tenho esse exemplo muito prático que eu posso fazer aqui para nossa conversa, que é sobre a pessoa que vai cozinhar quando está chateada com a vida, com alguma situação, ela vai cozinhar, mana, não tem como o arroz não queimar, não tem como sair a comida muito gostosa, de quando a gente vai cozinhar feliz, né? Que a gente está ali feliz, transbordando, a comida sai uma delícia. Então, realmente reflete, né? As emoções refletem mesmo nas ações. Isso mesmo. Sim, já é comprovado cientificamente, né? A gente observa isso no nosso dia a dia, mas assim, as nossas emoções, elas são elas que determinam as nossas decisões. Às vezes a gente fala assim, não, mas eu sou racional, eu penso muito bem, eu analiso para tomar uma decisão. Engano, engano. É a nossa emoção que faz a gente agir, tá? Então, é muito importante que a gente alinhe a nossa emoção de acordo com a nossa identidade, com aquilo que a gente quer pra gente, com os nossos sonhos, com a nossa visão de futuro. É fundamental que a gente treine, e o mais legal disso, quando a gente fala de autorresponsabilidade, né? A gente entender que nós somos responsáveis inicialmente é uma coisa que, se você está na dor, se você está numa situação difícil, você fala, não, isso não é minha responsabilidade, eu não queria isso, eu não quero isso para minha vida, eu não construí isso para minha vida. Mas, ao mesmo tempo, é libertador. Quando você assume a autorresponsabilidade, você primeiro leva um choque, leva um tapa na cara, que você disse, só que quando você realmente percebe a grandeza disso tudo, você entende que, da mesma forma que você foi responsável pelo negativo, você também é a única pessoa responsável para a construção do positivo. Então você não depende mais de um marido,
marido, você não depende mais de um patrão, você não depende mais do governo, você não depende mais. A única pessoa que você depende é de Deus. E ele já disse que você é próspera, ele já disse que você é abundante, ele já disse que você é feliz. Então é só acreditar e construir isso, entende? Então aí que está a beleza da gente entender que a gente depende unicamente da nossa decisão. É claro que não vai ser um passe de mágica, vai depender do seu trabalho, vai depender de você buscar desenvolver as habilidades que você precisa, de você treinar a sua emoção para aquilo que você precisa, mas está nas suas mãos, nas mãos de mais ninguém, só nas suas mãos, para que a sua vida melhore e para que você construa a vida que você deseja. É exatamente isso. Então, como você falou assim do pilar, né? O principal pilar, o primeiro, que é Deus, né? Uma vida com Deus. Sim. Eu senti isso mesmo na vida real, oficial mesmo, porque eu posso falar que se não fosse Deus na minha vida, eu não conseguiria sair daquela situação que eu estava. Uhum. Como que eu ia seguir em frente sentindo, como é que eu ia superar toda aquela dor da culpa, eu me culpava, eu me rejeitava, e eu achava que estava todo mundo me rejeitando. Qualquer coisa, ou até mesmo uma mensagem não respondida, eu já achava que aquela pessoa já estava me rejeitando. Uhum. Eu me sentia desprezada. Então, o problema não está. Hoje eu entendo que o problema não era as pessoas, né? Porque às vezes a pessoa até agia naturalmente, é a forma dela. Mas eu trazia para esse lado, como eu já estava com esse sentimento de rejeição, de desprezo e me sentindo culpada também, então automaticamente as coisas me levavam a sentir esses sentimentos, entendeu? Isso depois que a gente passa pela situação, fica muito claro, né, da gente enxergar. A gente tem dentro da física quântica, a gente tem um conceito que a gente entende assim, que o mundo, como a gente enxerga, ele é definido pelo observador, tá? Isso fica claro quando a gente vê um objeto. Se eu e você estivermos olhando para um objeto, para uma mesma cena, você vai relatar algumas coisas dessa cena e eu vou relatar outras coisas dessa cena. Você vai chamar algumas particularidades vão te chamar a atenção e para mim outras coisas vão chamar a atenção. Isso prova que a realidade, que a nossa vida, ela é definida pelo observador. E quando a gente está com dor, quando a gente está no sofrimento, quando a gente está passando pelo nosso vale da nossa vida, nós estamos enxergando as situações que a gente enfrenta a partir dessa ótica, né? A partir do que está passando pela gente. Então, se as nossas crenças naquele momento são de que a gente foi rejeitado, de que a gente foi desprezado, que os outros estão fazendo a gente sofrer, é assim que a gente vai enxergar todas as situações da nossa vida, né? Então, por isso que eu volto a esses dois pilares, que são pilares fundamentais. A gente tem que começar o trabalho por nós, por restaurar a nossa identidade. E aonde você vai buscar essa identidade? Eu busco no pilar espiritual. Porque é lá que essa verdade, para mim, essa é a identidade verdadeira, que ninguém ninguém pode mexer, né? O restante, todo mundo é observador igual também. Os nossos pais também, o que eles nos ensinaram foi através da ótica deles. Foi através das experiências deles, a partir das crenças deles. E eles também tiveram dores, eles também têm crenças limitantes. Então, não é uma questão de... nós somos vítimas de outras vítimas, né? Então, para a gente se curar, para a gente buscar trazer a nossa identidade, nós temos que primeiro buscar lá na nossa essência, na palavra que não muda, na palavra que é verdadeira e que é eterna. Então, para mim, isso faz muito sentido, sabe? E com as pessoas que eu trabalho, com as pessoas que eu convivo, eu só vejo esse caminho de restauração. A partir do momento que você restaura a sua identidade, aí sim você consegue assumir a sua autorresponsabilidade,
Porque autorresponsabilidade é o mesmo que livre-arbítrio, né? Deus te deu essas possibilidades de você fazer as suas próprias escolhas, de você construir a sua vida. Então, aí a partir disso, você desenvolvendo a autorresponsabilidade, você vai trabalhar o seu emocional, buscar desenvolver as habilidades que você precisa para construir a vida que você deseja. Para mim, o caminho, ele parte disso, desses dois princípios fundamentais. Legal, Cláudia. E, e então, depois que a gente passa, né, por esses pilares que você está falando, né? O espiritual e da alta responsabilidade, que é o da identidade, né? Sim. Que é a sua identidade. Aí eu já consigo, então, seguir a minha vida, por exemplo, a gente já consegue pensar ou planejar algo que nós queríamos fazer, mas antes a gente não conseguia por conta dessa situação de frustração, de tristeza. A gente consegue, por exemplo, iniciar um novo projeto, quem sabe começar um novo trabalho, ou começar uma faculdade, eu não sei. O que você me diz? Assim, esses dois pilares é o início, né? Se você começa a construir novos projetos, construir novos relacionamentos, você começa sem tratar a sua essência, que é a identidade, é muito provável que você repita os mesmos erros, que você reviva histórias similares, tá? Então, tratar a nossa identidade, desenvolver as nossas crenças de forma positiva, construir novas crenças é o processo fundamental e que você faz a vida toda. A gente tem que estar o tempo todo se policiando, a gente tem que estar o tempo todo buscando crescer. E nesse processo, o que a gente recomenda? O que eu fiz para minha vida, por exemplo? Hoje eu estou morando, né, na praia, estou morando num lugar que eu sonhei, que estava no meu mural de sonhos, né? Foi um projeto. Coisa Por que boa. aconteceu? Por que aconteceu? Parece que foi uma oportunidade que surgiu e eu apenas aproveitei. Mas foi programado, a minha mente ajudou a proporcionar essas oportunidades, entende? Porque eu visualizei, porque eu sonhei com isso, porque eu planejei estar aqui. Então a gente chama isso de construir uma visão de futuro. Então, a partir do momento que eu entendo quem eu sou, o que eu preciso melhorar em mim e começo essa caminhada, eu preciso também construir a minha visão de futuro. Aonde eu quero chegar? Que vida eu quero ter? Que vida eu quero construir? E daí eu consigo ter uma visão clara do que é que eu posso fazer para isso. Às vezes pode levar 1 ano, às vezes 10 anos, 5 anos, cada um tem o seu tempo. Então, nesse processo, a gente nunca, jamais se compare com o outro. Cada um tem o seu processo de evolução, cada um tem a sua caminhada, a sua maneira de crescer, a sua maneira de se desenvolver. E aí surge uma palavrinha que para mim faz muito sentido e que faz a gente caminhar nessa direção. O entender o nosso propósito, sabe? Porque não é só eu não estou aqui nesse mundo só para me cuidar, só por mim. Eu estou aqui neste mundo para transbordar, para contribuir com a vida das outras pessoas, seja a vida das pessoas da minha família, seja os meus amigos, seja as pessoas do lugar que eu trabalho. E quando a gente entende esse propósito, que a nossa vida também é de contribuição, a gente se coloca na caminhada, entende? Então, isso te leva a construir visão de futuro, isso te traz esperança, isso te traz vontade de fazer as coisas acontecerem, entende? Para mim, foram alguns pontos que me trouxeram sentido, assim. Primeiro, cuidar de mim, porque se eu não estiver bem, eu não consigo ajudar ninguém e não consigo fazer nada.
e depois encontrar um sentido para minha vida, que não seja só o relacionamento individual ou um casamento, ou que não seja só uma profissão, né? Mas um sentido maior do porquê eu estou aqui. O que eu vou contribuir? Que marca eu vou deixar nesse mundo? Isso me ajuda a construir um caminho, isso me ajuda a buscar novas conexões, novos aprendizados. E é no caminhar, no movimento, que a gente vai encontrar esse propósito. A gente fica pensando, às vezes, assim, eu já ouvi muitas pessoas, e algumas pessoas até que eu atendo dentro do coach, ou que vêm trabalhar comigo na minha equipe, às vezes a gente acha assim que o propósito vai surgir, né? Vai ser uma iluminação divina, né? Eu vou ter eu nasci para isso. Ou às vezes a gente confunde o propósito com uma profissão. Eu nasci para ser, o meu propósito é ser professora, é ser médica, é ser advogada, é ser pastora. Eu penso que o propósito ele está na caminhada. Que se você ficar esperando o que você quer, a profissão certa, o caminho certo para você atingir isso, ele não vai acontecer do nada, né? E você vai ficar muito tempo paralisada esperando que isso venha. Então, se dê oportunidade de fazer uma nova amizade, se dê oportunidade de começar um novo trabalho, mesmo que não seja o trabalho que você está sonhando, se dê oportunidade de fazer um curso novo, de começar uma academia nova. Porque isso, o que acontece quando você se coloca nessas pequenas oportunidades? Você vai entendendo, existe um mundo fora da minha cabeça, existe um mundo fora do meu recanto, que eu estou triste ali, que eu estou nas minhas inseguranças, nas minhas dores, e eu começo a olhar para o outro. E entender que existem pessoas que podem me ajudar, existem pessoas que eu posso me conectar, existem coisas novas que eu posso aprender. E a cada habilidade que a gente vai se desenvolvendo, mais confiança a gente vai tendo na gente. E nessa caminhada a gente vai encontrando o propósito que a gente veio para deixar a nossa marca no mundo. É assim que eu entendo o propósito. Não sei se faz sentido para vocês um pouco, como que tá aí. E aí, gente, vocês que estão aqui conectadinhas com a gente nessa hora, o que vocês têm a dizer Rebeca, sobre isso? amiguinha. Porque é sério mesmo, porque assim, você falou em segurança, eu me lembro, sabe? Quando você falou em segurança, eu me lembro que eu era uma pessoa muito insegura. Pra te ter uma ideia, as pessoas perguntavam assim de mim, se eu fosse em algum lanche, alguma coisa, alguém me convidava para ir para um lanche, um exemplo. Aí, o que que Uhum. você quer comer? O que é que você quer comer, Vlad? Aí eu falava assim, ah, não sei, você que sabe. Vlad, bora sair? Você quer ir pro cinema? Você quer ir para algum lugar, um lanche? Ah, não sei, você que sabe. Amiga, eu era tão assim insegura que nem eu sabia o que que eu queria, que eu era muito confusa. Eu era muito assim. Quando eu me lembro, nossa, meu Deus, eu fico pensando como é que eu fui desse jeito. Mas é por causa disso. Pra mim, era tipo assim, o vento tá levando, então tô indo junto, entendeu? Então, quando eu cheguei nessa fase aí que eu tive que olhei para um lado e para o outro, eu vi, cara, se eu não fizer nada, nada vai acontecer. Eu tenho que começar a fazer alguma coisa agora. Porque na minha fase de, assim que eu me separei, que eu tive toda aquela situação, né, de me sentir sozinha e tudo mais, quando eu que deveria dar força e apoio para o meu filho, foi justamente ao contrário que aconteceu. Foi ele que Uhum. começou a falar comigo a respeito de tanta coisa que Deus ele usou meu filho e foi quando eu vi o meu filho precisava de mim, então aquilo ali mexeu comigo de uma forma. Então eu vi uma esperança, tipo assim, poxa, eu existo, e o meu filho ele precisa de mim. Então eu vou seguindo por esse caminho. Porque antes
eu não pensava assim. Eu não tinha ninguém, eu não tinha pinto para dar água mesmo. Eu pensava assim, eu não tenho pinto para dar água mesmo, então bora tentar aqui, bora tentar ali. Então eu não tinha compromisso, entendeu? Eu não tinha foco. Então era assim que eu ia levando minha vida. É isso mesmo, a Daisy falou aqui. Deixa a vida me levar, muita gente vive assim. Era assim que eu vivia. Quando a gente está essa música Deixa a Vida Me Levar, né? É uma música que a gente fala que atrapalha muito as nossas crenças. Tudo aquilo que a gente. Você sabe que tudo aquilo que a gente ouve, que a gente assiste, que a gente sente, ele está alimentando as nossas crenças, né? E, e isso é ruim porque você não constrói essa visão de futuro. Uma vez uma pessoa me perguntou, nossa, Cláudia, mas é tão ruim, né? A gente ter a vida. Não é ruim, não é uma coisa esquisita a gente ter uma vida toda planejada, ter uma visão de futuro, né? E eu quero isso, já ter algumas coisas definidas. Não quer dizer que a nossa meta precisa acontecer exatamente igual aquilo que a gente quer. Mas eu comparando as duas situações, né? Você deixando a sua vida te levar sem saber onde você vai chegar amanhã, ou você, o que, que é melhor? Você buscar um alvo, você ter um objetivo, você se programar, buscar se desenvolver para conquistar os seus sonhos. Para mim, essa vida em que a gente constrói, em que a gente decide onde a gente quer chegar, é uma vida de liberdade. É uma vida de onde eu faço as minhas escolhas, né? Se eu tô na vibe de deixar a vida me levar, é a vida que escolhe, as situações. Eu tô deixando a minha vida nas mãos de outras pessoas. Para se elas acharem que eu tenho que ser feliz, eu vou ser feliz. Se elas acharem que eu tenho que ser, né? As outras pessoas que vão decidir. Então, tomar de volta, a gente fala em autorresponsabilidade, né? Isso tem muito a ver com autorresponsabilidade, que é entender o que eu quero para minha vida. E você falou de filho, eu acho que assim, para mim é uma essência fundamental, é um porquê muito forte. Meu filho, meu filho, os nossos filhos, eles nos dão força para levantar mesmo com dor, para buscar mesmo com dor, mesmo sem saber para onde a gente vai ir naquele momento. São eles que, e por eles, porque nós somos responsáveis por eles, pelo cuidado, pelo ensinar, pelo colocar no caminho, por mostrar o quanto Deus é grandioso, o amor de Deus. Somos nós os principais caminhos para eles chegarem a esse entendimento. Então, vale muito a pena a gente buscar se melhorar. Vale muito a pena a gente enfrentar a nossa dor, enfrentar a nossa angústia. Eu entendo, eu sei que não é fácil. Eu sei que não é fácil. Só que é devagar. Uma grande corrida, ela começa no primeiro passo. Então comece, se para você nesse momento está muito difícil, se para você nesse momento está doendo muito ainda, comece com pequenos passos. Comece com pequenos passos. Se aproxime de uma amiga, uma boa conselheira, se aproxime, procure alimentar a sua intimidade com Deus, procure estar lendo coisas boas, pega um livro para ler, vai assistir um bom filme. Desliga a TV, eu não assisto TV em casa. Minha TV fica desligada, eu até fico de costas para ela o tempo todo. Depois que eu tirei a TV da minha vida, assim, nossa, muita coisa melhorou. Eu consegui produzir muito mais. Então, começa a se afastar de pessoas que ficam falando coisas negativas o tempo todo. Tudo isso ajuda a gente ir só para baixo, só para baixo. Então, e mesmo, mas é a pessoa da minha família que é negativa, é a pessoa que... Então, fale com muito respeito, eu não quero ouvir isso, sabe? Compartilhe comigo coisas boas, eu quero viver coisas boas na minha vida. Essa escolha só depende da gente, só depende da gente. Então, assim, e a partir do momento que você vai fazendo pequenas mudanças, mudando, né, adquirindo novos hábitos, comemore cada conquista. Quando você comemora,
você vai criando forças para tomar novas decisões, para conseguir novas conquistas, entende? E a partir disso a gente vai crescendo, vai se levantando e vai trilhando o caminho que a gente precisa trilhar, que é trilhar o caminho do amor próprio, o caminho da abundância, o caminho dos relacionamentos saudáveis. É esse o caminho que a gente tem que trilhar, esse é o nosso propósito. Amém. Que bênção, né? Poxa, é muito bom quando a gente consegue chegar assim numa fase quando a gente olha para trás e consegue perceber como que a gente já mudou, quanto que a gente já amadureceu, né? Como foi importante aquela fase difícil. Parece até loucura isso, né? Falar isso, mas teve uma hora assim na minha vida que eu olhei para trás e eu disse: Jesus, muito obrigada, Pai, muito obrigada. Foi difícil, chorei muito, foi muito dolorido, mas eu te agradeço que o Senhor permitiu passar por tudo isso, porque eu não seria a mulher que eu sou hoje se eu não tivesse passado por isso. Eu não seria, eu tenho certeza, amiga, que eu ainda estava naquela minha vidinha de hipocrisia, de fingimento, de falsas, né, de falsas ideias. Então, eu achava que eu era feliz e na verdade eu não era. Uma vida que a gente se engana, sabe? Quando eu comecei a ver a realidade, a aceitar a realidade e a agir pela mudança, né? Começar a seguir em frente rumo à mudança, né? É você mudar a rota. Não é fácil você mudar a Não. rota. Cara, você já está aqui nesse caminho, então você percebe que não vai chegar onde você quer e você mudar a rota é difícil, porque exige uma quebra de orgulho, né? Porque às vezes a gente tem o nosso orgulho próprio, né? É difícil, mas é possível sim, né? Então é muito legal quando a gente chega nessa fase, né? E foi isso que aconteceu comigo. E é isso, Claudinha. E aí, gente, alguém tem alguma pergunta para fazer para a Cláudia? Aproveite, olha, o tempo dela é muito precioso, então a gente tem que aproveitar essa oportunidade de ouro. Olha só, ai meu Deus, chegou aqui uma entrega. Não vai contar meus podres aqui, colega, ao vivo. Não, tô brincando. Desde o dia que eu te conheci, sempre soube que você seria uma grande mulher. Parabéns pela vitória. Olha só, muito obrigada, viu? Muito obrigada. E você colaborou também, você colaborou nessa fase. Muito obrigada pelo carinho, tá? Então é isso. É tão bom, né, quando a gente vê pessoas que conheceram a nossa versão antiga e conhecem, né, como nós estamos hoje, e percebem essa mudança. Porque às vezes, né, Cláudia, não sei se já aconteceu contigo, às vezes a gente muda, mas a gente nem percebe, né? Não. Você falou uma coisa bem importante, Vlad, assim, que é a gente ter gratidão pela nossa história, sabe? Eu acho que mais assim do que a gente buscar grandes conquistas, é a gente entender que cada um tem a sua caminhada e nós somos quem nós nascemos para ser. A gente é quem a gente precisa ser. Assim, eu sempre falo muito da gente não comparar a nossa caminhada, né? Então, ser grato por aquilo que a gente viveu, por aquilo que a gente aprendeu, por aquilo que é a nossa experiência. Nós somos hoje realmente, né? Você falou uma verdade. Nós somos resultado dessas nossas experiências. Se a gente não tivesse passado por isso, a gente não teria esses insights, a gente não teria buscado evoluir, buscado crescer, né? E também nos perdoar, né? Faz parte também do nosso crescimento, faz parte da nossa libertação, faz parte da nossa evolução. Perdoar os nossos erros passados, perdoar as pessoas que nos magoaram nesse caminho. Perdoar é uma decisão, assim, eu sempre gosto de pensar que o perdão é uma decisão muito inteligente. Não quer dizer que eu estou livrando a outra pessoa do que ela fez para mim, ou, né? Mas eu estou me libertando de carregar aquele fardo da dor, o fardo da mágoa, o fardo da angústia. E esse fardo
impede que eu caminhe com desenvoltura, impede que eu enxergue novas oportunidades. Esse fardo venda os nossos olhos para a vida extraordinária que a gente merece. Então, perdoar e ser grato pelas nossas experiências é fundamental nesse processo, sabe? Nesse processo de cura, nesse processo de evolução, para que a gente realmente consiga enxergar e viver tudo aquilo que a gente tem direito de viver, que é uma vida maravilhosa, que Deus nos prometeu, uma vida abundante. Amém, amém. Glória a Deus, é verdade. O perdão, ele é libertador, né? Libertador. Então é isso, amiga. Bom, já tá finalizando, né? Poxa, infelizmente. Né? Mas já vai dar o nosso tempo. Eu queria que você falasse um pouquinho do seu trabalho, né? Pra gente deixar registrado aqui, porque a live vai ficar salva, tá bom? Quem tá aqui online com a gente, aperta no aviãozinho, manda para as pessoas que você sabe que precisa, né, de uma palavra, precisa de um conhecimento, precisa estar assistindo, ouvindo um pouquinho desse tema, né, para quem sabe ter aquele start, daquele start na vida, aquele start nas emoções, na ação, né? A Cláudia falou um pouquinho sobre propósito, falou dos pilares para a gente seguir a nossa vida em frente, o que a gente precisa fazer, isso é tão importante. Então, compartilha, tá bom? Você que está aqui pode compartilhar, fica à vontade. A Cláudia, ela tá marcada, né? Eu marquei ela na live e vou deixar também lá nos stories para você acompanhar o trabalho dela no Instagram, né, Cláudia? Fale um pouquinho aí do seu Obrigada. trabalho, para eu conhecer. Pois além do meu trabalho de coaching, né, eu trabalho como empreendedora pela Dinesse, tenho uma equipe de vendas em vários lugares do Brasil e a gente está expandindo muito os nossos negócios. Eu quero deixar um recado assim, que além, né, falando desses pilares para a gente se reerguer, para a gente buscar realizar todos os sonhos que a gente precisa do espiritual, precisa do emocional e precisa também do financeiro, sabe? Não tem como, a gente vive no mundo real e as regras desse mundo exigem que a gente tenha uma estrutura financeira para que a gente consiga conquistar a nossa liberdade, né? Até para a gente, se a gente está vivendo numa situação que não é saudável, num relacionamento que não é saudável, para você realizar os seus sonhos, você precisa ter um financeiro que te apoie, um financeiro que te possibilite fazer essas escolhas, né? Senão a gente fica à mercê das pessoas que estão à nossa volta para nos ajudar. E o projeto que eu desenvolvo tem muito a ver com isso, sabe? A gente tem muito esse olhar de cuidado emocional, de fortalecer emocionalmente as pessoas da nossa equipe, mas também a possibilidade de construir renda, a possibilidade de você construir o seu próprio negócio com baixo investimento. Então, se as pessoas tiverem, né, que estão participando aqui ou que assistirem a live, tiver interesse em conhecer um pouco mais sobre o projeto, em conhecer como a gente pode fazer isso de casa, trabalhando home office, com uma estrutura de treinamento, com desenvolvimento pessoal, com tudo que a gente precisa, com todo o apoio que a gente precisa para essa caminhada. Podem entrar em contato comigo, né? O meu Instagram tá aí, pode me mandar um direct. Eu vou ter o maior prazer em atender. E também nas sessões de coach, se alguém tiver interesse, quiser fazer uma sessão para se conhecer um pouco mais, de repente fazer um processo que ajuda muito no nosso conhecimento, no nosso poder de ação, no desenvolvimento das nossas habilidades. E a gente está aí para contribuir, tá? Vlad, eu quero agradecer muito a oportunidade. Você é uma pessoa muito especial que eu conheci. Olha aqui, amigas. Deus te abençoe, que Deus te ilumine no seu caminho, que seus projetos sejam lindos e maravilhosos, como, né? Eu sei que tem muita coisa boa vindo por aí. Que Deus te abençoe. E é isso. Tamo junto, tamo junto. Eu que agradeço de coração pelo tempo precioso que você dedicou aqui para nós. E bora fazer a nosso print, né? Selfie não, mas print. Ah. Fazer um print
Print, print, print. Vou fazer aqui essa Tá bom, vai visão. lá. Aí, Tirou? tá? Esse Então, quem puder coraçãozinho. fazer o print, quem puder fazer o print, posta lá nos seus stories, marca todo mundo, marca eu, marca a Cláudia, compartilha para que esse trabalho cresça, tá bom? Toda semana a gente está aqui trazendo temas novos, então compartilha, tá? Compartilha, envia para as amigas, para quem tiver, quem você identifica que vai se identificar aqui com a gente, que você sabe que é do seu ciclo de amizade. E a gente está aqui para se ajudar, tá bom? Um beijo. Isso. Tchau, tchau. Obrigada, Vládia. Eu que agradeço. Tchau.